seu discurso tá pronto na internet. Prenderam um neguinho ali na Praça 7, que tava pedindo dinheiro pra vender chiclete. Mas com playboy fumando um boldo ali ninguém se mete, porque o pai é juiz e a mãe é delegada, enquanto a mãe do neguinho é sua empregada. Um corre danado, maior agonia, e pega um busão lotado pra delegacia. Chegando na delegacia, a mãe do neguinho pergunta assim para o doutor. Oi, estamos aqui para o terceiro eixo, né, a terceira aula do módulo Memória, Direitos Humanos na História Política Brasileira e Racismo Estrutural. Nesse módulo, né, nesse eixo, nós vamos conversar com Isabela Cardoso, advogada, membro do MNU, e a gente vai pedir para ela que ela se apresente e faça uma alta descrição, né, de como ela é, como Olá, ela está. pois bem, olá, eu sou Isabela Cardoso, sou uma mulher negra, advogada popular, militante do Movimento Negro Unificado no Espírito Santo. Também sou coordenadora da organização social ECOAR Direitos Humanos, pós-graduada em Direito Penal, mestranda em Psicologia Institucional pela UFES, e para mim é uma grande alegria e uma responsabilidade, também um comprometimento, estar com vocês hoje para discutir um tema tão crucial para a nossa sociedade, para nós, desde os tempos da escravidão até os dias atuais. O racismo ele não se limita a interações entre os indivíduos, mas ele nos afeta de várias formas. E agradeço pelo convite, para estar trocando conhecimentos com vocês hoje. Obrigada, Isabela. Você é muito bem-vinda e que bom que a gente pode contar com você para podermos conversar sobre esse assunto. Então, o racismo estrutural ele foi definido por causa da forma como a sociedade brasileira trata, né, a população negra e os originários indígenas, né? Então, o Silvio Almeida, ele define, né, os conceitos de raças, que eles surgiram historicamente desde as concepções de homem universal, do iluminismo, resultando dessa concepção a classificação entre civilizados e selvagens, humanos e subhumanos. E aí, cabendo aos povos colonizados e não brancos, as classificações de selvagens e incivilizados. É um absurdo, né? Isso é muito difícil a gente imaginar que seja dessa forma. Então, eu queria que você me dissesse como é que vocês, quando ouvem, né, esse tipo de fala, como é que isso ressoa dentro da população negra? Bom, falar sobre as estruturas discriminatórias e como elas se evoluíram, né, ao longo do tempo e causam impactos diferentes, em aspectos diferentes da nossa vida, é importante, mas ao mesmo tempo também é doloroso. Falar de racismo é primordial, combater o racismo é primordial, mas também é desafiador, é desgastante emocionalmente, fisicamente, porque o racismo ele nos afeta de vários aspectos da nossa vida social, na nossa vida econômica, na nossa vida política, e pensado, né, o racismo enquanto uma base desde lá dos primórdios do capitalismo, das investidas coloniais pelos países colonizadores, a divisão da sociedade através da raça para justificar a exploração de um povo sobre outro, tão comum nos séculos passados,
mas hoje, ainda na sociedade contemporânea, se faz presente de uma forma aprimorada, de formas tão cruéis quanto antigamente. Então, quando a gente fala de racismo, é impossível não mencionar que a sociedade brasileira foi regida por um regime econômico de escravidão por mais de 3 séculos. Milhões de africanos foram sequestrados, eles não vieram a passeio, eles foram sequestrados de seus países, porque também é importante falar que a África não é um país, é um continente vasto, amplo, formado por diversas civilizações, diversos países, diversos povos de várias etnias. É também um pensamento racista achar que povos negros são únicos, são iguais, não são diversos entre si, não possuem origens diferentes, linguagens diferentes, dialetos, culturas. A diversidade também está entre nós, pessoas negras, não é diversidade só entre pessoas negras, pessoas brancas e pessoas indígenas. Então, esse sistema baseado na exploração racial, ele não moldou apenas as estruturas sociais da época da escravidão, mas ele interfere na desigualdade tão presente em nossa sociedade hoje, onde vemos a segregação, né, a divisão espacial e a marginalização das populações negras. Isso já era evidente no período da escravidão, onde as pessoas negras eram despejadas nas senzalas. E as senzalas contemporâneas de hoje, o que são? São as periferias, são as comunidades vulnerabilizadas que estão geograficamente distante em muitos centros da vida econômica, onde estão acumulados as populações brancas, onde as instituições estão sediadas. Então, mesmo antes da abolição formal da escravidão, nós já percebíamos, já era nítido a segregação espacial, que hoje é muito presente também na nossa sociedade. E no contexto de pós-abolição, nós falamos muito da falsa abolição, porque quando se expressa a abolição sem contextualizar, sem tecer uma análise crítica a respeito do que foi essa abolição, que para nós é uma abolição inconclusa, uma abolição que só foi feita no papel, porque povos negros sequestrados em África foram trazidos para o Brasil e explorados, torturados ao longo de séculos. E quando o mercado, quando o Brasil e as outras nações entenderam que era preciso estabelecer outras formas de exploração, convencionaram que iriam abolir a escravidão, só que nosso povo, no dia 13 de maio, soube da abolição da escravidão, e no dia 14 de maio fomos despejados nas ruas, sem nenhuma política reparatória. Tem teóricos e também grandes pensadores da sabedoria popular que falam que o dia 14 de maio é um dia que nunca terminou, porque ele se perpetua ao longo do tempo diante da inexistência de políticas reparatórias que são indispensáveis para combater a desigualdade racial, para combater o racismo estrutural e as suas diversas manifestações na sociedade. Isabela, nesse sentido, como você observa as instituições, os espaços de decisão, eles estão trabalhando no sentido de
combater essa desigualdade, de eliminar esse preconceito, esse racismo que existe na sociedade brasileira e nas instituições? Bom, é, como o tema combate ao racismo, à desigualdade racial tem sido muito presente nos últimos anos, é, através de, não por vontade própria das instituições, daqueles que ocupam os cargos de poderes, mas por uma pressão social, por uma pressão de mecanismos de organizações de direitos humanos, falar de racismo, publicizar o combate ao racismo é importante, mas as instituições precisam avançar, precisam monitorar, precisam regular, avaliar constantemente as políticas que elas implementam ou pretendem implementar de combate à desigualdade racial para promover a equidade racial, porque há uma grande diferença entre se declarar a instituição ou o espaço-poder, seja o governo, através de suas diversas secretarias, sejam as empresas, fazerem marketing antirracista. Mas, na prática, é que se combate o racismo. O racismo, ele se combate através de ações efetivas. E assim, enxergamos que ainda há um grande abismo entre o que vem sendo falado e o que vem sendo efetivamente praticado. Temos, sim, avanços importantes, como a política de implementação das cotas raciais em concursos públicos, que foi uma conquista obtida através de anos de luta de lideranças históricas do movimento negro. Temos também a conquista para as pessoas negras e indígenas, mas de uma forma geral para toda a sociedade, que é a implementação do ensino da cultura afro nas escolas, mas o racismo vem se manifestando nos espaços corporativos, nos espaços institucionais, nas escolas, em todas as áreas da sociedade. Quando se fala em racismo institucional, que é tão grave essa manifestação do racismo, não podemos deixar de falar sobre o genocídio da juventude negra, que é perpetrado pelo Estado, que não é presente com políticas públicas positivas na sociedade, mas é presente com a militarização, com a criminalização da pobreza, com a criminalização das periferias, e fazem que um jovem negro tenha sua vida ceifada a cada 23 minutos. E quando falamos do racismo corporativo, tem uma teórica brasileira, a Cida Bento, que ela fala como que ela explica de forma muito elucidativa como que o racismo ele se manifesta no momento que é crucial para nós, que é a ascensão na vida no mercado de trabalho. Porque desde pós-abolição, a partir do pós-abolição, foram implementados mecanismos de manutenção da subrepresentação das pessoas negras na sociedade, onde se via e era normalizado anúncios de empregos em que boa aparência era exigida. E o que era essa boa aparência? Era não ser negro, era não apresentar um cabelo crespo, afro, como o meu cabelo. E hoje, por mais que isso seja repreendido, tanto no âmbito legal e também até no seio social, ainda devemos combater os vieses que estão inseridos na mentalidade, os vieses inconscientes que fazem com que pessoas negras sejam preteridas quando vão se submeter a entrevista de emprego, faz com que pessoas negras que possuem similaridade de capacidade graduada, pós-graduada, com os mais altos níveis de escolarização,
comparados com pessoas que não são negras, não conseguem ascender, não possuem a mesma remuneração. Então, são essas diversas facetas que o racismo manifesta na nossa sociedade. Isa, veja só, o Silvio Almeida, né, ele diz que o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, né? Que de modo normal, como se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo, sim um racismo, nem um desarranjo institucional, e sim o racismo estrutural, quer dizer, em todas as estruturas há uma predominância do racismo. E aí ele cita, né, que a supremacia branca, que é formada de hegemonia de forma de dominação, que é o exercício não apenas pelo exercício bruto do poder, mas pela pura força, mas também pelo estabelecimento de mediações, pela formação de consensos ideológicos. E ele cita o Mbembe, que diz o seguinte, que o estado de exceção e a relação de inimizade tornaram-se a base normativa do direito de matar. Aquilo que você estava dizendo sobre a questão do genocídio da população jovem negra, né? Então, assim, há um racismo institucional, mas ele é um racismo estrutural, né? Nas novos estudos aí por vários autores, né, vem dizendo isso. E aí, assim, então não é porque é um ou outro que esteja praticando racismo, mas é toda uma estrutura da sociedade e dos órgãos de poder público que estão impregnadas desse racismo, por isso a situação tem cada dia mais evidenciado, né, as lutas, tem evidenciado aí a necessidade de mudança de cultura e de estrutura. Diz para mim, como vocês estão... bom, a gente também observa que há cada dia mais movimentos e organizações na sociedade por parte da população negra, com o apoio de muitas outras organizações, né, neste sentido. Como você vê a possibilidade de fato, isso ser mudado na estrutura de política que temos hoje no país? Bom, você citou, primeiramente, só salientar o Mbembe, né? Quando a gente fala de relação de inimizade, e voltando brevemente à questão do genocídio, questão gravíssima do genocídio da população negra, o Mbembe explora a dinâmica de uma relação de inimizade. E isso é muito simples e proporcionalmente grave de se ilustrar, onde pessoas negras, num contexto de periferia, não só no contexto de periferia, mas pessoas negras em qualquer espaço da sociedade, sempre vão ser vistas como inimigos, sempre vão ser vistas como pessoas que apresentam um potencial risco à sociedade. Eu já fui perseguida em supermercado, e isso não sou só eu que vou relatar isso, pode perguntar para qualquer pessoa negra, para qualquer pessoa de periferia, seja homem ou seja mulher, um jovem negro andando na sua comunidade, ele é visto pela polícia como um potencial criminoso a partir de estereótipos racistas que foram implantados na sociedade, se está vestindo determinado tipo de roupa, determinada sandália, se usa o cabelo de alguma forma. Então, o racismo estrutural, ele quer reduzir de todas as formas, o tempo todo, a nossa humanidade. Não podemos nos manifestar culturalmente, não podemos nos manifestar espiritualmente. O Fanon, que é um grande pensador negro, ele colocou que
o racismo, ele retira a nossa espontaneidade. Quantos relatos de pessoas, de mães negras que já disseram a seus filhos: meu filho, você tem que andar com boa aparência, você tem que andar sempre com o seu documento. Qual pessoa branca foi educada a partir dessas premissas? Pode sim acontecer as pessoas brancas na periferia, porque nós não estamos aqui colocando que pessoas brancas não sofram, que pessoas brancas também não sejam afetadas pela desigualdade, pela violência policial. O que estamos também tratando é que as pessoas negras, elas enfrentam uma camada de desafio maior, uma camada de desafio que é duramente difícil de se combater em decorrência do racismo estrutural que se manifesta aqui, que o racismo existe não é só de um indivíduo para o outro, uma pessoa pratica racismo contra mim. O racismo, ele está na base. Não existe sociedade brasileira sem a base, sem o alicerce do racismo. Esta sociedade foi construída através da exploração de pessoas negras aqui, que aqui foram escravizadas. Então, promover mudanças efetivas na supremacia branca, na estrutura de supremacia branca, nesse estado de exceção em que a gente vive. O que é um estado de exceção? É que o direito de matar pessoas negras, ele está posto. Esta semana, por ocasião do julgamento do jovem negro João Pedro, um adolescente lá no Rio de Janeiro que foi assassinado, teve um julgamento e foi decidido que a polícia agiu em legítima defesa. Que decisão racista, que tem tudo a ver com o que estamos conversando. Se o jovem negro, se a pessoa negra é vista e é normalizada como uma pessoa perigosa, matá-la, exterminá-la, eliminar as pessoas negras da sociedade é a medida que deve ser feita. E isso é um estado de exceção, onde as leis que deveriam ser iguais para todos protegem pessoas e criminalizam um outro grupo. Então, precisamos, para uma mudança na estrutura, precisamos de uma profunda reforma policial, de uma profunda reforma na justiça criminal, onde vemos várias pessoas negras e pessoas brancas. É um estudo recente, que são apreendidas com a mesma quantidade de drogas, um exemplo de maconha. As pessoas negras foram amplamente indiciadas como traficantes e as pessoas brancas foram liberadas e enquadradas como usuário. Outro ponto que devemos muito, muito trabalhar para mudar a estrutura é uma educação e conscientização. É muito comum as pessoas falarem, mas a escravidão aconteceu há 300 anos, e o que eu tenho a ver com isso? Hoje, 2024, nenhuma pessoa branca é responsável pela escravização de pessoas negras no Brasil, mas todas as pessoas brancas usufruem do privilégio de ser branca na sociedade racista, porque estamos falando de racismo estrutural, de uma engrenagem que roda independente do querer dos indivíduos, do querer dos cidadãos. Na sociedade racista, o simples fato de uma pessoa ser branca vai colocá-la em privilégio se comparada a uma pessoa negra. Isso é indiscutível para nós enquanto movimento negro. Precisamos repensar as políticas públicas e a legislação. Eu gostaria aqui de chamar a atenção, porque quando falamos em políticas públicas, nem todas as políticas, existem políticas públicas que são positivas e existem políticas públicas de morte. Quanto mais policiais na rua, mais jovens negros serão mortos. Quanto mais armas de alto calibre, mais pessoas negras, pessoas pobres e marginalizadas serão mortas, porque estamos num verdadeiro estado de exceção.
E um ponto que eu gosto muito de tratar, e tem tudo a ver com esse momento, é que eu acredito muito no empoderamento comunitário, eu acredito muito na participação cívica, no poder da comunidade para combatermos o racismo, para combatermos a desigualdade. A educação popular, ela exerce um papel fundamental. Os avanços que temos hoje na sociedade, enquanto conquistas para o povo negro, enquanto conquista para as comunidades vulnerabilizadas e empobrecidas por esse sistema, é fruto de luta das pessoas que estão na base da sociedade, das pessoas que estão nos bairros, das pessoas que estão nos conselhos de direitos humanos. Eu acredito na educação popular como um grande dispositivo transformador da realidade. Desculpa, gente, eu falo demais. Nada, muito bom, muito bom. Você está. Inclusive, eu queria trazer aqui a situação vivida, né, por tudo isso que você já colocou, a situação vivida no território do bem, Vitória, diante do que você vem trazendo aí, né, da situação das políticas públicas que são nefastas, né, são horríveis para a população negra, a gente traz aqui, então, a realidade do território do bem em Vitória, que constantemente é invadida as casas e o tratamento é um tratamento totalmente diferente do que é levado aos bairros mais abastados e onde moram a população, preferencialmente, ou a maioria, de população branca e talvez, né, mais abastecida, no sentido de ser uma população assim, mais empoderada em termos de recursos, né, de direito, de morar em territórios onde a classe é média ou alta. E aí tem uma organização, um fórum aí de familiares, de mães e de pessoas e instituições que também trabalham, né, em favor do combate a esse tipo de discriminação. E aí, depois eu vou até disponibilizar essa carta feita pelas mães, mães, irmãs, tias, né, de jovens que estão sendo ou mortos ou criminalizados de forma bastante cruel aí, né, pela segurança pública do Estado. Eu queria que você pudesse, se você pudesse falar sobre isso e mostrar, né, continuar mostrando a diferença de tratamento e a realidade que convivemos hoje no Espírito Santo e no Brasil com relação à questão dessa política pública, da segurança pública. Infelizmente, o que ocorre, esse fenômeno social gravíssimo que é evidenciado no território do bem, é uma realidade preocupante e que, infelizmente, não se restringe ao território do bem. É uma realidade presente em diversos territórios periféricos, favelas, comunidades, seja qual for a nomenclatura, espalhados pelo Brasil. E esse fenômeno, ele reflete a dinâmica complexa do racismo estrutural materializado nas instituições. A violência policial, a violência estatal, porque não é uma questão de um policial, dois policiais, é uma questão que está enraizada na estrutura da instituição. Isso para nós é pacífico, não há dúvidas de que isso está na composição da estrutura da instituição polícia, ver corpos negros como alvos potenciais a serem eliminados da sociedade. E assim, a violência policial, a discriminação racial,
os desafios estruturais e institucionais e a necessidade de uma reforma profunda e sistêmica em que o protagonismo não seja dos capitães, não seja dos secretários de justiça, não seja das pessoas investidas nos altos cargos das corporações. O protagonismo de uma segurança pública humanizada deve ser da comunidade, deve ser da população, deve ser das pessoas que estão assistindo essa aula, essa conversa. O protagonismo é nosso. Nós devemos pautar as políticas públicas. Só que o Estado brasileiro sistematicamente afasta a população da construção das políticas públicas e a constrói a despeito das nossas necessidades, não são ouvidas as comunidades negras, as comunidades periféricas, não são ouvidas as mães que têm seus filhos ceifados, que aguardam uma espera eterna, o retorno daquele filho que saiu e não vai voltar porque ele foi assassinado sumariamente na rua. Essas mães não são ouvidas e a voz dessas mães, deve ser ecoadas nos espaços de poder, nas vielas, nas comunidades, em toda a sociedade. Então, essa questão gravíssima que afeta o território do bem, que afeta territórios mais diversos no país e no Espírito Santo, é intrinsecamente ligada, está na essência do racismo estrutural e do racismo institucional. Precisamos amplificar esse debate, porque é inadmissível que o Estado do Espírito Santo invista mais de 2 bilhões em segurança pública, e segurança pública para eles é mais armas para matar pretos e pobres, mais polícia na rua para matar pretos e pobres, o orçamento da segurança pública inflado, mais de 2 bilhões, e o orçamento da assistência social, da cultura, da educação, não apresenta a mesma evolução. São informações públicas, e isso Sim. mostra o quê? Uma política de morte, uma política de exclusão, onde aqueles que são vulnerabilizados, nós, pessoas negras, não somos pobres porque somos pretos, nós somos empobrecidos por causa de um sistema, por causa de uma injustiça permanente, que, embora anos, séculos explorados, nunca nesse país foi implementada uma política pública de reparação. Ainda assim, além, né, das mães não serem ouvidas, muitas são criminalizadas juntamente com seus filhos, né? Porque acabam que eles a discriminação, né, os maus tratos e a criminalização também acontece para com elas na extensão aí da estrutura mesmo, né, de racismo, né, atinge as irmãs, as mais jovens, né, ou não, né, atinge toda a família daquele jovem que está sendo criminalizado. E a gente tem acompanhado que muitas vezes acaba que a própria mãe também é criminalizada no mesmo nível, né? Ou né? No mesmo nível mesmo, né? Porque acaba que a criminalização, ela visivelmente ela é por causa da estrutura racista organizada que temos aí nos órgãos públicos, principalmente nos órgãos mais gritante, nos órgãos de segurança pública, que a gente tem observado aí. Com certeza, com certeza. Quando nós falamos de racismo estrutural, de racismo institucional, também estamos falando de criminalização da pobreza, de criminalização de um grupo
que é minorizado, que foi colocado nas periferias. Então, afetados nesse contexto de violência, de pobreza, é importante que a gente entenda essa dinâmica social e como certas dinâmicas contribuem para esse fenômeno. Então, o contexto da violência urbana, dos estereótipos, do impacto sobre crianças e jovens, a sobrevivência e a resistência comunitária. Quando um jovem negro é preso, não é só o jovem negro que é preso. O corpo dele está ali com a liberdade segregada, mas a família como um todo, a comunidade como um todo sofre, porque eles estão retirando da sociedade uma pessoa que está no ápice da vida, que tem toda a potencialidade para crescer, para evoluir, para trazer mobilidade social para ele mesmo e para a família, e isso é negado. E muitas vezes as mães, as mães pretas, as avós negras também são criminalizadas juntas, porque essa é a política do Estado, é a política de silenciamento, de criminalização, de encarceramento em massa. Por isso temos identificado uma expansão do encarceramento de mulheres negras, do encarceramento de familiares, e principalmente quando falamos sobre o encarceramento de mulheres, sobre mulheres que são criminalizadas quando estão defendendo os seus filhos que são presos, os seus netos, os seus familiares, as mulheres ainda sofrem com a questão do sexismo, que é a divisão da sociedade através do sexo, que faz com que elas sejam dupla ou triplamente punidas, porque o estereótipo da sociedade dividida pelo sexo, ele exige que a mulher tenha um certo comportamento dentro de um padrão social. E quando essa mulher, nessa dinâmica de racismo estrutural, de desigualdade, ela é captada pelo poder punitivo estatal, que é seletivo, que seleciona quem vai prender, seleciona quem vai soltar, que seleciona quem é um potencial criminoso e seleciona quem tem problemas psicológicos, com todo respeito a quem tem problemas psicológicos, mas estou tratando aqui de argumentos utilizados por pessoas privilegiadas na sociedade, que são aceitos pelas instituições. Nós estamos falando que essas mulheres, elas serão criminalizadas pelas instituições e muitas vezes também pela comunidade, porque espera-se que a mulher atenda a um padrão social. E nós, mulheres negras, mulheres pobres, estamos na vanguarda, estamos na frente da luta pelos direitos humanos, da luta aqueles que são esquecidos, que são marginalizados. E se estamos na frente, logo seremos um alvo em potencial daqueles que querem que o racismo se perpetue na sociedade. E assim vão usar das mais diversas estratégias para que o ciclo da perpetuação da desigualdade, da perpetuação do racismo, da perpetuação da pobreza não se rompam. E assim serão criminalizadas, serão muitas vezes encarceradas e poderão até receber sentenças injustas. Então a gente vê como que é uma engrenagem, como que a escravidão há 300 anos, ela reproduz efeitos hoje na sociedade. 300 anos na história foi ontem. O Brasil está engatinhando no combate ao racismo, no combate à violência institucional, à violência policial. Então, veja, hoje, em 2024, ainda se discute se existe racismo ou não. Isso é um absurdo, onde os nossos jovens são diariamente executados. Um ponto, só para concluir a parte, que eu não poderia deixar de falar, é inaceitável que autoridades se sintam
no direito de falar num canal midiático que tem o maior alcance no Estado, que pessoas descerão em sacos pretos da comunidade. Se isso não for o puro chorume do racismo, eu não sei o que é. Isabela, de fato é difícil até a gente que está acompanhando também não se sentir como parte, né? Não, eu sou branca, então é difícil para mim dizer para você que eu sinto a dor que vocês sentem, porque não é assim. A gente pode sentir a dor por solidariedade, mas não é a mesma coisa. E, principalmente nós que defendemos os direitos humanos, a gente fica muito mal em ver a forma como o Estado trata a população preta, pobre e nas periferias, e sejam elas aqui no Espírito Santo, sejam elas no país inteiro. O que eu tenho observado é que voltou pela sociedade o linchamento. Várias notícias de pessoas sendo linchadas por terem praticado algum ato infracional, por mínimo que seja. Então, significa que o racismo é mesmo estrutural, está enraizado não só nos poderes, mas em toda a sociedade, né? Que as pessoas não têm aquele carinho, né? Aquela solidariedade, como é que eu vou dizer, que se colocar no lugar do outro, né? E não tem respeito nenhum, e assim, minha preocupação é que, por um período grande aqui, eu falo grande, embora diante do período de escravização e de continuidade desse processo é maior, mas nós tivemos um período aqui de estímulo à intolerância, de estímulo ao armamento, né? E isso, se já havia, né, um preconceito, um racismo, com isso deu liberdade às pessoas que defendem, né, a justiça pelas próprias mãos, a querer fazer justiça, e muitas vezes, né, as pessoas inocentes acabam sendo torturadas na rua, nos linchamentos, né, e até mortas por isso, né? Então, quero registrar aqui também meu repúdio a toda forma de segurança que tem sido levada para os morros e para as periferias contra a população negra, e também o meu repúdio a essas atitudes claramente, né, racistas e higienistas, né, que muitas vezes eles acham que tem que limpar a sociedade eliminando as pessoas, que vem acontecendo aí na sociedade. E dizer que você é uma pessoa maravilhosa, brilhante, né, e fique à vontade para falar mais o que você achar que é importante, não deixar de registrar para que os cursistas, né, se envolvam, estudem e corram atrás de se organizarem também para mudar esta realidade. Obrigada pela atenção, pelo carinho. Para mim, como eu falei no início, é muito gratificante, é uma forma de devolver. Se hoje eu sou advogada, se eu conseguir acessar o ensino superior, é graças à luta da comunidade, à luta daqueles que pavimentaram o caminho, que lutaram pelas políticas públicas para que as cotas raciais não são só para negros, são também para pobres. Antigamente, o ensino médio era o ápice, e quando começou a ampliação do ensino superior no Brasil, e até hoje a gente ainda vê essa realidade,
quem está, a cor das pessoas e a classe social das pessoas que ocupam principalmente os bancos dos cursos mais elitizados. E estar aqui para mim hoje é devolver para a minha comunidade que me sustenta, que me apoia, que me protege, aquilo que a própria comunidade lutou para que eu e para que tantos como eu pudessem alcançar. Mas só um ponto que você falou sobre a divisão entre as pessoas, né? Sobre pensamentos em que colocam grupos uns contra os outros, pobres contra pobres, negros contra negros, brancos pobres contra negros, brancos pobres contra brancos pobres. Quem ganha somente com isso é a burguesia. Enquanto estamos distraídos, lutando um contra os outros, o sistema vai permanecendo intacto. As estruturas que nos empobrecem, que fazem com que o salário que a gente trabalha o mês todo para receber não dê nem para pagar o aluguel e a comida, onde muitas pessoas têm que escolher ou paga o aluguel ou come. Enquanto estamos unidos e fortalecidos, nós formamos um elo que não tem político, não tem poder nenhum que será capaz de destruir. Mas se divididos, nós vamos cair. E unidos, as nossas vozes vão se tornar uma voz só. Uma voz de justiça, uma voz de igualdade, uma voz de reparação, uma voz de direitos, uma voz que deve ser escutada. Fala-se muito de dar voz, vamos dar voz para as pessoas negras, vamos dar voz para as mulheres, vamos dar voz para as pessoas pobres. Nós temos voz, só que a nossa voz, ela precisa ser escutada. E para que ela seja escutada, ela deve ser entoada, deve ser falada de maneira única, de forma de unidade. Temos sim, é o natural do ser humano ter pensamentos diferentes, sermos diferentes. Como eu disse no início, pessoas negras não pensam igual, pessoas brancas não pensam igual. E viva a diferença de pensamento que enriquece o diálogo. Eu tenho certeza que muitos cursistas pensam diferente. Nós aqui reunidos nessa sala virtual pensamos diferente, mas nós não podemos discordar da luta por nossos direitos. Nós não podemos discordar de cobrar daqueles que estão nos cargos de poder, nos representando, sendo os nossos funcionários. Nós não podemos discordar, nem passar, nem aliviar a incidência popular, a cobrança popular. Nós temos sim que estar nos espaços exigindo os nossos direitos de uma forma forte. Eu sei que é difícil exigir que a comunidade, que a sociedade empobrecida lute por direitos, enquanto está lutando para ter o básico, que é moradia, que é alimentação. Que essa é uma estratégia, deixar os nossos corpos desnutridos, porque a pobreza, a inflação, o mercado não permite que a gente compre a mesma feira que a gente fazia há 10 anos com o mesmo salário. Isso é estratégico, pessoal. Se a gente não se alimenta bem, a gente acaba uma hora ou outra sentindo sintomas físicos, sintomas psicológicos, e corpos enfraquecidos não conseguem lutar por direitos. Mas quando a gente está unido em comunidade, umas fraquezas com outras potências diferentes, a gente se torna um todo. E pode ser muito utópico, pode ser muito poético o que eu estou falando, mas é através do poder popular, é através da força da comunidade, é através da força das lideranças, dos vizinhos, das vizinhas, das mães, das tias, das avós, que a gente consegue ter o alimento para a alma, para a gente conseguir seguir lutando, porque são tempos muito difíceis. E se
se nós não estivermos unidos, vamos vivenciar tempos muito mais difíceis ainda. Eu não estou falando de alarmismo, de apocalipse, não. Estou falando de tempo de pobreza ainda mais extrema, de escassez ainda mais extrema, porque a janela para a alienação é a pobreza. Não estou dizendo e nem estereotipando, porque eu também sou uma pessoa empobrecida. Mas quanto mais pessoas pobres, quanto mais pessoas empobrecidas, mais não conseguimos lutar de forma eficaz por nossos direitos, porque estamos lutando para ter o básico, como eu falei agora há pouco. Mas em comunidade, sempre vamos ter mecanismos potentes para transformar essa realidade. Então, Isabela, eu estou assim encantada porque você tem uma delicadeza muito grande para falar de uma realidade tão difícil que a gente vivencia aí no dia a dia. E que bom que você conseguiu também demonstrar para todos nós que sem a união, sem a organização populares, nós não vamos conseguir derrotar essa situação que estamos vivendo. Quero te agradecer por você ter aceito o convite e brilhantemente ter ilustrado, iluminado essa aula. Muito obrigada e a gente vai se encontrar por aí nos morros, Vamos né, sim. nas lutas cotidianas aí, porque precisamos estar sempre juntos e unidos. Obrigada. Eu que agradeço imensamente o convite, a oportunidade. Para mim é um aprendizado enorme também estar com vocês. Estou à disposição e eu gostaria aqui de só reverenciar, porque eu sou fruto de uma mulher negra, também de um pai negro, de uma mulher de luta, e convidar, provocar os cursistas para olharem ao seu redor e ver que a sua mãe, que a sua avó, que os seus pais, que os seus tios são pessoas aguerridas. O que eu sei não foi o direito, não foi a faculdade que me deu, a faculdade me deu um suporte técnico, mas as pessoas nas comunidades, as pessoas no meu bairro, são os meus maiores exemplos a serem seguidos, de afetividade, de solidariedade. A Marta falou sobre individualismo, e a solidariedade, ela rompe muitas barreiras. Então, gratidão a todas vocês, mulheres aqui presentes, e aos cursistas, eu deixo um convite, uma provocação de estarem criticando tudo. O Fanon, como eu citei no início, foi um pesquisador que deixou um grande legado para nós negros e também para toda a sociedade. No livro Pele Negras, Máscaras Brancas, ele conclui o livro falando assim: ó meu corpo, faça de mim um homem e também agora e sempre uma mulher que sempre questiona. Devemos questionar tudo, questionar com sabedoria, com delicadeza, não ser esbravejadores que soltam palavras ao vento sem um foco. O nosso foco é a coletividade, o nosso foco é o bem viver para a nossa comunidade, para as nossas mães, para as nossas avós, para as crianças, para os idosos, para a juventude. O nosso foco é o bem viver. Muito obrigada. E o doutor começa então a descrever o caso. É que ele é preto demais.